Boa noite, amada igreja do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Nosso culto, mais um culto para a honra e glória do Senhor Jesus. E como é bom, como cantávamos agora há pouco, entender e saber que o nosso trabalho é descansar no Senhor. E Ele tem feito coisas grandiosas em nosso meio e continuará fazendo. Amém? Quantos estão felizes essa noite? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Peço que a amada igreja possa abrir em Josué, capítulo 3, livro de Josué, capítulo 3, do versículo 5. Josué 3, versículo 5, peço que meu pastor possa ler e em seguida introduzir em oração. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Te bendizemos, eterno e glorioso Deus, pela tua majestosa presença a nos dirigires neste momento. Tu que és o nosso supremo pastor, o nosso supremo sacerdote, a ti a honra e glória, pela delegação já dos 5 minutos de oração, pela tremenda e maravilhosa ministração, também pelos tremendos e maravilhosos louvores. E agora capacita-nos para que possamos recepcionar no nosso íntimo esta palavra que já colocaste no coração do teu servo, o nosso querido ministro Ed Filho, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo, e antecipadamente te agradecemos pelas bênçãos que advirão desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Que texto lindo, né, amada igreja? Josué, capítulo 3, versículo 5, vou repetir a leitura feita pelo meu pastor de forma excelente. Diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, e é muito lindo que o Senhor colocou no meu coração no decorrer dessas séries que estão sendo ministradas aqui no culto durante a semana. E quão maravilhoso é entender que Deus tem um plano maravilhoso para nossas vidas e Ele nos convida a viver, de fato, no extraordinário. Ele nos convida, de fato, a viver uma vida extraordinária na sua presença, onde nós provamos milagres e maravilhas, onde nós provamos a provisão do Senhor, onde nós provamos da bondade do Senhor, onde nós provamos de todas as suas promessas, irmãos. E se nós listássemos aqui todas as promessas, eu pedi, por exemplo, no site, diz todas as promessas que Deus fez, irmãos, é inúmeras, dá uma pregação inteira somente falando das promessas que Deus tem para nossas vidas. E esse texto aqui, ele relata muito bem isso. Para a gente entender aqui o contexto, né, dessa passagem, aqui acontece no momento que Israel está prestes a atravessar o Rio Jordão para ir ao encontro, né, para ir de encontro à Terra Prometida. E ali, irmãos, nós entendemos aqui que nesse momento Josué, ele acabara de tomar o povo como líder, ele acabava de ser o líder, porque Moisés havia morrido. Então ele foi ali o sucessor de Moisés. Ali, então ele começou ali a sua liderança, e nesse primeiro grande obstáculo nós vemos aqui o deserto, o Rio Jordão que estava cheio. Eles não conseguiam passar porque não tinham barco, não tinha ponte, não tinha nada para eles atravessar a Terra Prometida. E ali o Senhor havia conversado com Josué, e Josué era um homem de fé, era um homem valente, era um homem que acreditava no Deus que ele servia. E ali ele dá essa palavra ao povo de Israel: santificai-vos, porque amanhã o Senhor nos dará coisas maravilhosas. Irmãos, isso é maravilhoso, porque, continuando o contexto aqui, o povo recebe essa ordem para seguir a Arca da Aliança, né, que significava o símbolo da presença do Senhor. E a ideia, irmãos, era clara aqui quando quando Josué fala isso, que não é através da força do povo, não era através da força daquele povo. Afinal de contas, Josué havia acabado de enfrentar aqueles homens, que eles falaram: não, se a gente entrar nessa terra prometida, que emana leite e mel, nós somos como gafanhotos, nós iremos perder. Então aqui nós podemos ter a ideia de que Josué está falando que santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Significa que não é pelo nosso próprio esforço, não é pela nossa própria força, mas é na direção do Senhor Jesus, é na direção dele. Por isso é necessário santificar-se.
por isso é necessário santificar-se, irmãos. Então, nós só iremos provar o extraordinário de Deus se nós tivermos uma vida santificada na presença do Senhor Jesus. É impossível que nós consigamos experimentar das suas maravilhas se nós tivermos o coração totalmente endurecido, um coração morno na presença do Senhor, um coração que não se consagra, um coração que não se santifica. E quando a gente fala de santificar, não é ser o santo, não é ser o santarrão, como é sempre pregado aqui, mas é você se separar na presença de Deus, é você se consagrar, é você se alinhar o seu pensamento para com o Senhor, alinhar o seu coração para com Deus, é você ter cada vez mais reverência, cada vez mais ter pureza, cada vez mais obedecer à palavra de Deus, que é um fator importantíssimo da santidade, da santificação. Se nós não obedecermos ao Senhor, nós não poderemos nos santificar, porque a santificação vem através do obedecer da palavra do Senhor, vem através dos ensinos, da doutrina que o Senhor tem para nossas vidas. Se nós não obedecemos isso, nós não iremos nos santificar, nós não iremos limpar as nossas vestes, nós não iremos limpar o nosso coração, porque nós estaremos cada vez mais, como diz aqui, palavras contaminadas, misturando o ego humano com a nossa vontade, e Deus não funciona assim. A palavra do Senhor Jesus é pura, ela é perfeita, não tem como nós servirmos a dois senhores. Nós temos que ter cada vez mais a palavra do Senhor Jesus como algo sobreexcelente em nossas vidas. E aí sim veio um milagre na vida deles. E ali no dia seguinte, quando os sacerdotes entraram na arca, com a arca, e pisaram ali no rio, as correntezas pararam e todo o povo conseguiu passar a pés enxutos. Irmãos, espera aí que eu estou um pouco acelerado da bateria. Mas eles passaram a pés enxutos porque eles se consagraram, porque eles buscaram, e este é o cerne dessa mensagem, irmãos. E é sobre isso que nós queremos trabalhar essa noite. E Deus, Ele quer neste ano, como a presbítera pregou quarta-feira, e o pastor pregou recentemente também, Deus quer nesse ano nos dar coisas novas e fazer com que nós vivamos o extraordinário de Deus nessa terra. Mas o ano pelo ano não acontece nada se nós não tivermos o nosso coração enraizado na presença, na palavra do Senhor Jesus. Nós veremos mais uma vez um ano de promessas vazias, de confissões vazias. Nós viveremos mais um ano onde aparentemente o Senhor abençoou o fulano, o ciclano, e parece que a bênção não chega até nós. Mas a verdade é que se nós estivermos com o nosso coração alinhado com o Senhor Jesus, o Senhor irá realizar grandes coisas na sua vida. Amém? Então, irmãos, é inegável que Deus é um Deus de maravilhas, é inegável que Ele tem um plano maravilhoso, um plano que é infinitamente maior e melhor do que pensamos. Ele é um Deus que nos chama a viver o extraordinário. Mas o que é viver o extraordinário? Muitas vezes, irmãos, as pessoas olham para viver o extraordinário com os olhos terrenos. Acha que viver o extraordinário é apenas você ver grandes milagres acontecendo, grandes bênçãos, coisas mirabolantes. E quando, na verdade, viver o extraordinário não é apenas isso, em que pese isso faça parte de nós vermos e presenciarmos milagres e maravilhas do Senhor Jesus. Viver o extraordinário é você sair do modo de sobrevivência, é você sair do modo da ordinalidade, ou seja, daquilo que é comum, ordinal. É você sair disso e entrar numa vida onde Deus se manifesta de forma real, onde o Senhor se manifesta na sua vida de forma integral, seja em caráter, seja em fé, seja em propósitos, em sinais, tudo isso Ele contempla na sua vida. É nós vivermos uma vida de intimidade com o Senhor e provar da bondade do Senhor e provar da provisão do Senhor. E muitas vezes a provisão do Senhor, ela não vem como aconteceu com o profeta Elias, que os animais, a ave ia até lá. Muitas vezes é um irmão que está do seu lado, muitas vezes é uma palavra que você ouve, muitas vezes é uma porta que se abre. Tudo isso faz parte da provisão do Senhor Jesus. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a viver o extraordinário de Deus, porque o extraordinário de Deus, irmãos, não é apenas um show, não é apenas algo que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, que coisa grandiosa, mas é um estilo de vida, é um estilo de vida de adoração, é você viver diariamente na presença do Senhor, provando aquilo que Ele tem em nossas vidas.
Então não é apenas um grande milagre, mas é a presença de Deus no comum, no dia a dia. É quando a sua rotina ela vira um altar de adoração. É quando diariamente você entrega tudo que você tem, tudo que você é ao Senhor Jesus. É do momento que você acorda ao momento que você dorme e você entrega os seus planos, você entrega os seus desejos, você entrega os seus anseios, suas dificuldades, seus medos aos pés do Criador. Quando você entende que Ele é totalmente e completamente digno de entregar a Ele todas as suas emoções, de entregar a Ele todos os seus pensamentos, de entregar a Ele todos os seus projetos, porque Ele é o bom pastor, e Ele tem nos conduzido, e Ele tem nos guiado por pastos verdejantes. Então não há por que não ter uma confiança nesse Deus, não há por que haver uma desconfiança nele, uma falta de fé nele, não. Quando nós temos a presença do Senhor Jesus na nossa vida diária, nós começamos a perceber a direção do Senhor. Nós conseguimos ouvir a sua voz e entender qual é a voz que está falando conosco. A pastora recentemente pregou aqui sobre as muitas vozes, e nós, como ovelhas do pastor, se nós não tivermos a intimidade, se a ovelha ali não tiver uma vida diária com aquele pastor, ela não vai conseguir identificar a voz do seu pastor. É por isso que a ovelha e o pastor têm uma relação íntima, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, será que nós hoje, irmãos, estamos reconhecendo a voz do Senhor para nossas vidas? Será que nós temos ouvido aquilo que Ele tem ministrado em nossas vidas? Ou será que nós estamos confundidos? Ou será que nós estamos ainda meio confusos? Como é que anda a nossa percepção diária na presença do Senhor Jesus? O Senhor, Ele quer que nós tenhamos cada vez mais uma rotina que vira um altar, que vira uma resposta de adoração a Ele diariamente. É quando nós temos, irmãos, uma vida espiritual, e aí eu vou até brincar com o termo do Thales Roberto, acima da média. É quando nós não nos acostumamos com o raso, é quando nós não acostumamos com aquilo que é medíocre, mas é nós buscarmos ter uma vida cada vez mais na presença do Senhor fortalecida, é nós buscarmos cada vez mais viver em santidade, buscarmos, a presbítera trouxe aqui na quarta-feira, buscarmos ser batizados. Se porventura esse desejo, ou essa vontade, ou esse batismo ficou fraco, buscar reaquecê-lo, reavivá-lo. É você buscar cada vez mais ter uma vida de domínio próprio e de fazer escolhas que estejam pautadas na presença do Senhor Jesus. É você viver cada vez mais com uma fé que move as suas atitudes. Não somente uma fé de falar que crer, não somente uma fé de cantar apenas, mas uma fé de vivência, de obras, uma fé que realmente mostra que você serve, porque você não somente fala, mas você faz aquilo que você fala. Não somente você está na igreja, mas é porque você faz com que a palavra que é ecoada aqui gere frutos no seu coração. Então, viver o extraordinário de Deus não é apenas viver ali o grande milagre, porque quando nós vivemos esses 3 pontos, esses 3 itens, o Senhor começa a se derramar em nossas vidas. E quanto mais Ele se derrama, e quanto mais Ele se revela, mais nós podemos perceber os seus sinais e maravilhas. Quando nós começamos a perceber os pequenos detalhes, os maiores Deus vai trazendo também, porque Ele é um Deus que nos dá infinitamente mais. O pastor sempre falou aqui, o pastor recentemente pregou, Ele não nos dá uma coisa meia boca, não, Ele nos dá sempre o melhor e o melhor. Mas nós precisamos ter um coração que perceba, um coração grato, um coração que consegue discernir aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, viver o extraordinário de Deus é viver com o Senhor Jesus no centro das nossas vidas, porque isso produz uma vida que muda o nosso interior e começa a transbordar no exterior, e começa a mostrar às outras pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, aquilo que emana dentro das nossas vidas. Isso é viver uma vida extraordinária com o Senhor Jesus. Amém? Então, trazendo aqui, voltando para a realidade dessa passagem maravilhosa, o extraordinário começa com um santificai-vos. Josué disse ao povo, santificai-vos. Irmãos, nós temos que entender que se nós não buscarmos a santificação, a palavra de Deus diz, e nós já conhecemos, somos bem doutrinados, ninguém verá o Senhor Jesus. Mas a santificação não serve apenas
como passaporte para a vida eterna, mas ela é um termômetro espiritual de como nós estamos na presença do Senhor Jesus. Se nós andamos numa vida desleixada, se nós andamos com a nossa vida desregrada, vivendo uma libertinagem, nós não possuímos o caráter de Cristo forjado em nossas vidas. E precisamos urgentemente que Deus trabalhe isso em nossas vidas. Precisamos deixar que Deus trabalhe isso em nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque a vinda do Senhor está próxima. Porque a vinda do Senhor está perto, porque a vinda do Senhor Jesus, irmãos, é logo ali, é no abrir e fechar de olhos. E será que nós seremos surpreendidos de forma negativa? Ou será que nós estamos preparados para o arrebatamento? Então, irmãos, nós precisamos santificar e buscar mudar nossa vida, mudar a disposição do nosso coração. Como eu falei, santificação não é perfeccionismo, não é você virar o santo, não, mas é no sentido de você se separar, é no sentido de você trazer Jesus no centro da sua vida, é no sentido de você trazer o Senhor Jesus para perto como seu Senhor, como seu Salvador, e como aquele que direciona a sua vida, e como aquele que direciona os seus passos, e como aquele que direciona todas as suas decisões, por mais que você sinta a dor, por mais que aquilo lhe desagrade naquele momento, por mais que aquilo faça que você mate a sua carne, é essencial que nós optemos pelo Senhor Jesus, porque, irmãos, não somos mais nós quem vive, mas Cristo vive em nós, então nós temos que dar cada vez mais a liberdade do Senhor agir em nossas vidas. E muitas vezes Deus fala conosco para deixar de fazer certas atitudes, muitas vezes Deus fala conosco para deixar de andar com certas pessoas, muitas vezes Deus fala conosco para deixar de falar certos tipos de linguajar. Muitas vezes Deus fala coisas para nós, para nós mudarmos, e muitas vezes nós dizemos não. E muitas vezes nós falamos não à mudança do Senhor Jesus. Mas o que o Senhor quer é um povo limpo, um povo santo, um povo íntegro e reto na sua presença, porque Ele quer cada vez mais transformar as nossas vidas. Irmãos, existem pessoas que querem atravessar o rio, mas não querem largar o peso do pecado. Existem pessoas que querem atravessar o rio, mas não querem deixar aquele pecado de estimação. Acha que andar com o Senhor é conciliar, uma hora eu estou aqui no Senhor, glória a Deus, aleluia, outra hora eu estou inundado no alcoolismo, inundado na pornografia, inundado na mentira, enfim. Mas não, nós precisamos tomar uma atitude hoje e buscar santificar-nos. E buscar cada vez mais a santificação. Então, irmãos, que nós possamos cada vez mais buscar viver em santidade, porque santificar-se é ajustar os seus hábitos, é abandonar os pecados escondidos, é cortar as relações que esfriam a fé. Muitas vezes nós temos pessoas no nosso convívio que não contribuem para que a nossa fé fortaleça, que não contribuem para que a nossa fé se fortifique, pelo contrário, são pessoas que muitas vezes implantam minhocas na nossa cabeça, são pessoas que possuem ali palavras que geram dúvida em nosso coração, que geram ali, meu Deus, desconfiança. Nós precisamos entender que essas pessoas não fazem parte do nosso ciclo, não podem fazer parte do nosso ciclo. Nós temos que cortar pela raiz. E isso também é santificar-se. Santificar-se é você separar, irmãos, para o Senhor Jesus. É você devolver a vida de oração, é voltar a ter intimidade com o Senhor, é voltar na presença do Senhor com verdade, não apenas porque hoje é sábado, é domingo, eu vou para o culto. Não, porque hoje não tem nada para fazer. Não, é nós entrarmos nesse lugar com o nosso coração totalmente voltados ao Senhor Jesus e falar: Senhor, eu vim para o culto para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu nome, Senhor. Eu quero sair daqui renovado e transformado por ti. É você parar de negociar com Deus aquilo que Ele já mandou você abandonar. Muitas vezes a gente quer negociar com Deus, né? Deus, não, isso aqui, não, é só hoje. Não, amanhã, irmãos, tira essa palavra da manhã, que nem academia, né? Academia, quando a gente fala amanhã, segunda-feira, geralmente a pessoa não vai. Assim também, quando o Senhor falar, larga isso, irmão, largue na mesma hora, porque o Senhor sabe de todas as coisas, Ele tem um bem para a sua vida. Amém? Irmãos, o extraordinário de Deus acontece quando a presença do Senhor está na frente. É impossível, irmãos,
eles aqui tinham uma instrução clara: sigam com a arca do Senhor, vai adiante, ande pelo rio, que o Senhor vai fazer a obra. E ali, naquele momento, não era siga a sua lógica, faça do jeito que você quer. Não, vamos dar um jeito aqui, que é assim que... Não, é aquilo que o Senhor ordenou. O Senhor ordenou que você vai avançar, você avance. O Senhor ordenou para você parar, você para. O Senhor ordenou para você seguir uma rota diferente, siga a rota diferente, porque Ele é perfeito, Ele sabe de todas as coisas. O problema é que nós queremos hoje viver a palavra do Senhor Jesus achando que nós sabemos mais do que Deus. É muitas vezes aquele adolescente, né, que acha que já sabe de tudo, que já conhece o mundo e que ele sabe do que ele está fazendo e não ouve o conselho do mais velho e lá na frente ele quebra a cara. Assim também em nossas vidas, se nós não buscarmos atentamente deixar com que o Senhor direcione a nossa vida, nós quebraremos a cara. Então não é pela nossa lógica, não é pela nossa experiência, não é pelo que nós já estou há 50 anos no Evangelho, eu sei como. Não é, irmãos, é a presença, é daquilo que Ele fala, é aquilo que Ele determina. Então a instrução era clara ali: siga a presença de Deus. Irmãos, outro problema que acontece, muitas vezes nós nos acostumamos a viver no deserto. Aquele povo passou 40 anos, irmãos, a sua geração passada de Josué, 40 anos no deserto. Por quê? Por causa da sua rebeldia, por causa do seu coração duro, porque não sabia servir ao Senhor, porque não queria servir ao Senhor com seu coração, com a sua alma, com seu entendimento. Pelo contrário, era um povo de dura cerviz. E quantas vezes nós, na presença do Senhor Jesus, estamos com o coração duro, com o coração desobediente, com o coração que não agrada a presença do Senhor, com o coração desobediente. Irmãos, não podemos ser assim. Se nós quisermos viver o extraordinário de Deus, Ele tem que nos conduzir, Ele tem que nos guiar, Ele tem que nos direcionar, Ele tem que nos mostrar o caminho e nós temos que seguir, não importe a dor, não importe o que custar, nós temos que fazer. Amém, amada igreja? Irmãos, nós não podemos viver por sobrevivência, nós temos que buscar cada vez mais chegar e alcançar a promessa que o Senhor já nos deu, Então, a arca à frente ensinava: vocês não vão entrar pela força do seu braço, vocês vão entrar pela direção do Senhor Jesus. O Senhor tem que conduzir nosso caminho, porque o extraordinário de Deus não é uma aceleração humana, não é aquilo que você faz no humano, não é aquilo que você, com a minha força, eu sei que o meu jeitinho, principalmente brasileiro, né, o jeitinho brasileiro vai dar jeito, eu sei que, mas não é, não adianta nós pegarmos atalhos. O Senhor é o que está conosco. É Ele que nos conduz por passos verdejantes. Quando a ovelha quer se achar que conhece um caminho, ela acaba se perdendo. Ela acaba pondo a sua vida em risco. Ela acaba se distanciando do rebanho. Ela acaba quebrando a cara, muitas vezes quebrando sua pata. Muitas vezes se coloca num lugar onde o seu predador está próximo. Nós temos que deixar que o Senhor guie a nossa vida. Enquanto o homem faz o ordinário, Deus faz o extraordinário. Enquanto o homem faz aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor manda, Deus faz o que é. Irmãos, Noé, é um exemplo maravilhoso disso. Noé não era um arquiteto, algum engenheiro, e o Senhor deu a ordenança para ele, e ele fez exatamente como o Senhor ordenou. E olha só o que aconteceu com ele. A arca de Noé, que salvou ele e sua família. Mas muitas vezes, já pensou se ele fala assim: não, Senhor, eu acho que esse design aqui está muito desatualizado, que tal a gente mudar aqui? Não, irmãos, siga exatamente aquilo que Deus ordenou a você, que você será bem sucedido. Amém? Terceiro ponto, o extraordinário exige passos antes de abrir a água. É muito interessante que ali o rio, ele não abriu no grito, o rio não abriu antes para eles passar. Eles estavam andando e o rio jorrando. E eles estavam andando e eles estavam com a Arca da Aliança e o rio rodando, e o rio com a sua força. A partir do momento que eles pisaram no rio, a correnteza parou e eles conseguiram passar a pés enxutos. Assim também aconteceu com Pedro, irmãos. Pedro, naquele momento ali, que estava no barco e vê Jesus ali como: meu Deus, será que é um fantasma? E o Senhor falou: não tenha
não se perturbe o vosso coração, fique tranquilo. Pedro, com a palavra de fé, se for tu mesmo, Senhor, deixa eu ir ter contigo. E aí o Senhor fala, vem. Ele experimentou algo glorioso. Ele teve a coragem, a ousadia de sair do barco. Ele teve a coragem, a ousadia, e é muito interessante porque as águas, naquele momento, estavam turbulentas. Ele que não tinha percebido, porque ele estava com foco no mestre. Então, ele saiu do barco com as águas movimentadas. O barco, com certeza, estava ali balançando, mas ele não se importou com isso, porque os olhos dele estavam no mestre. A partir do momento que ele tirou os olhos do mestre, ele começou a afundar. Irmãos, assim também nossas vidas. Nós temos um passo de fé, nós temos que estar com um olho em Cristo Jesus. Nós não podemos olhar para a dificuldade, nós não podemos olhar para as... Não, nós temos que dar um passo de fé com os olhos em Cristo Jesus, porque Ele é poderoso e nós sabemos que é nele que vem o nosso socorro. Então não adianta nós andarmos com nossa própria força, não, é nós entendermos que Ele está no controle de tudo, por isso eu posso confiar nele. E quando você dar esse passo de fé, você está falando assim, Senhor, eu confio em Ti, eu confio na Tua palavra, Pai, se Tu disseste que vai ser assim, então eu creio. O que acontece hoje, irmãos, é que nós vemos uma igreja, quando eu falo igreja, irmãos, não é menina dos olhos do Senhor, mas é no mundo afora, uma igreja desesperada. É uma igreja, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Aí a igreja brasileira, meu Deus, o Brasil está vivendo um caos. Aí, meu Deus, o mundo, o anticristo, o que vai ser da minha vida, irmãos? Confie no Senhor Jesus. Confie na palavra de Deus. Enquanto nós estivermos, a sua menina dos seus olhos estivermos nessa terra, nós experimentaremos coisas gloriosas. Na mesa do justo não vai faltar o pão. Ele vai nos dar o escape, Ele vai nos dar os direcionamentos, Ele vai nos dar a certeza de que nós somos vitoriosos, sim, na sua presença, amém? Então, Deus não abriu o Jordão para depois eles obedecerem, não, eles obedeceram para depois Deus abrir o rio Jordão. Então, tem muita gente que pensa dessa forma, eu quero voltar para a igreja quando eu melhorar. Não, eu quero aceitar o Senhor Jesus quando eu largar do meu pecado. Quem já ouviu esse discurso? Né? É um discurso muito famoso. Não, deixa eu ajustar minhas coisas aqui e depois eu volto para a igreja. Não, eu busco o batismo do Senhor quando eu me sentir pronto, quando eu achar que eu já estou com conhecimento da Bíblia legal. Não, eu vou perdoar quando eu estiver sentindo vontade, porque agora eu não estou com vontade, eu não estou sentindo de Deus perdoar agora. Não, irmãos, nós temos que obedecer. Se Deus falou que nós temos que perdoar nossos irmãos, por mais que a ferida seja dolorida, por mais que aquilo que foi causado nos fira muito, nós temos que perdoar, porque é a ordem do Senhor Jesus. Não, eu vou servir ao Senhor quando eu tiver tempo. Não, eu vou congregar quando me sobrar tempo. Não, eu vou fazer as coisas quando eu me ajustar aqui. Não, eu só vou parar com esse pecado quando eu tiver força. Quando eu tiver força, eu paro, mas até lá, Deus está difícil, mas eu tenho que aguentar. Mas eu tenho que me dar força, Deus, e não larga o pecado. Não larga aquilo que produz a tentação no seu coração. Então, não adianta nós fazermos as mesmas coisas esperando resultados diferentes. É impossível, irmãos. Nós temos que buscar viver em obediência e ter um passo de fé. E o Senhor fará e realizar nossas vidas. Não é quando você sentir vontade, não é quando você achar que tem que fazer, não é quando você supor que agora é a hora de fazer, não, é quando você decidir. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Eu hoje irei viver o extraordinário de Deus na minha vida. Eu hoje irei perdoar. Eu hoje irei ser um homem abençoador. Hoje eu irei ser uma fonte que jorra de água viva. Eu serei alguém que não chegará nos cantos e só falará sobre desgraça e traz desgraça. Não, eu serei aquele que falará sobre bênçãos. Eu serei aquele que quando abrir minha boca sairá louvor da minha boca. Eu serei daquele que não falará palavras torpes da minha boca. Eu serei aquele que quando eu abrir a minha boca, pessoas serão impactadas pelo meu testemunho. Você tem que tomar uma decisão. Querer, todo mundo quer, né? Com perguntar lá para fora, quem quer ir para o céu? Todo mundo vai querer ir para o céu. Agora, fazer o que precisa ser feito para chegar no céu é outra história. Então, irmãos, nós temos que viver o extraordinário de Deus começando com um passo de fé.
Muitas vezes é um passo pequeno, um passo dolorido, um passo difícil, mas é um passo que vai nos levar cada vez mais longe. É crescimento de glória em glória. Não é, irmão, sobre emoção. Muita gente age na emoção. Esse culto foi maravilhoso, o Senhor falou para eu perdoar, vou perdoar todo mundo. Aí no outro culto já está com raiva do irmão de novo. Não, é você decidir na sua vida. Buscar a santidade. E aí vem a promessa do Senhor. O amanhã é Deus dizendo, eu ainda tenho maravilhas para a tua vida. Eu ainda tenho maravilhas para a tua vida. Ele diz, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, amanhã não é o calendário, irmãos. Amanhã é o dia de amanhã, é o que vem por vir, é o nosso futuro, é o futuro dos seus filhos. É Deus falando assim, eu não terminei, a obra que eu comecei na sua vida, eu não terminei. Eu estou continuando, eu ainda abro o caminho, eu ainda curo, eu ainda liberto, eu ainda restauro, eu ainda transformo, eu ainda faço aquilo que nenhum homem pode fazer na tua vida, na vida da tua família. É você buscar entender que o Senhor tem, irmãos, maravilhas no meio das nossas vidas. E aí ele fala, as maravilhas seriam no meio de vós, não é longe da presença do Senhor. Não é distante da casa do Senhor, não é distante do meio da igreja, é aqui conosco, é reunido, é junto, quando a igreja está junta, o Senhor fala maravilhas, é no meio da igreja viva. Não é apenas sobre a história do outro, da bênção que chegou o outro, não, é a bênção que abençoa todos nós. É um testemunho de fé que quando nós olhamos e ouvimos algum irmão falar, nossa fé é renovada, é fortalecida, e às vezes a gente pensa, Senhor, está tão difícil, mas a gente ouve um testemunho de um irmão, a gente fala, Senhor, se aconteceu com seu irmão, a minha hora vai chegar, e a nossa fé é alimentada, é renovada. Então, irmãos, qual é a maior maravilha que Deus faz em nossas vidas? Nem sempre é um rio abrindo, nem sempre é uma cura, no cego enxergar ver, mas muitas vezes é um coração que estava pedrificado e o Senhor transforma no coração de carne. Muitas vezes é naquele coração que está longe do Senhor, Ele traz para perto. Muitas vezes é naquela pessoa que está na presença do Senhor, mas o seu coração está tão cheio de pecado e o Senhor chega com seu sangue purificador e lava essa pessoa. Esse é o extraordinário de Deus para nossas vidas, irmãos. Muitas vezes, quando nós pecamos e erramos, nós temos um advogado fiel. Irmãos, isso é viver o extraordinário de Deus, é você ter intimidade para ter isso tudo. Irmãos, muitas vezes a gente se preocupa com as bênçãos materiais, mas a maior preocupação que o Senhor tem para com nossas vidas não é o carro que nós vamos ter, não é o relacionamento que nós vamos ter, não é o trabalho, a profissão que nós vamos ter, mas é a nossa salvação, como está o nosso coração diante dEle. A maior preocupação do Senhor Jesus é a nossa salvação, é como anda o nosso coração diante dEle. Será que nós estamos com o coração preparados, com nossas vestes limpas para o arrebatamento? Ou será que a nossa visão está aqui? Porque está acontecendo com fulano, com ciclano e nada acontece comigo? Meu Deus, irmão, seja grato, porque você já tem o principal, que é a salvação. E, irmão, se Deus, eu falo isso toda vez na minha pregação, se Deus não quisesse dar mais nada para nossas vidas, somente a salvação já bastaria. Mas Ele é tão fiel, Ele é tão maravilhoso, a sua graça é a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, que Ele nos dá a provisão diária, que Ele nos dá o sustento diário, que Ele nos dá a provisão diária, o escape diário. Esse é o nosso Deus. O extraordinário não é só Deus mudar as circunstâncias externas, mas é principalmente Deus mudar quem nós somos por dentro. Aquilo que Ele faz no nosso coração. Se nós quisermos ver o extraordinário de Deus, nós precisamos primeiro estar com o nosso coração alinhado com o dEle. Caso contrário, não acontecerá, irmãos. E se acontecer, nós não perceberemos. Então, como viver o extraordinário de Deus na prática? Primeiro ponto, santificar-se. Não empurre para amanhã, não empurre para depois.
Se decida hoje. Hoje é o dia de consagração. Hoje é o dia de você buscar ao Senhor. Hoje é o dia que você vai abandonar aquilo que tem que abandonar. É aquilo que você tem que perdoar quem tem que perdoar. É aquilo que você tem que fazer, aquilo que Deus pediu para você fazer. Você decidir hoje, eu quero ser uma pessoa santificada. Eu quero uma pessoa ser separada por Ti, Deus, para Ti, Deus. Coloque a presença do Senhor na sua frente. Irmãos, alimente-se da palavra do Senhor Jesus, alimente-se da presença do Senhor Jesus, em oração, em busca na presença dEle. Volte para o altar, volte para o secreto. Não faça por obrigação, mas faça porque você o ama, e porque você sabe que sem isso aqui, você não chegará a lugar nenhum. Que sem isso aqui, a nossa vida com Deus é morta, o inimigo vence. Sem isso aqui, sem o nosso relacionamento com Deus, nós estamos apenas enganando a nós mesmos. Sem um relacionamento com Deus, nós seremos daquele grupo que falar: Senhor, Senhor, eu te conhecia no teu nome. E o Senhor falar assim: eu não te conheço. Então nós não podemos deixar com que isso aconteça. Então coloque a presença do Senhor na frente de tudo, deixe Ele ser aquele que te direciona. E dê um passo de fé, irmãos, hoje. Você não precisa ver, tem um louvor que diz: eu não preciso ver para crer. Você precisa obedecer e o Senhor vai fazer. Você precisa obedecer. Irmão, se aquela mulher, aquela viúva não obedecesse ao Senhor, não obedecesse àquele profeta, ela não veria o milagre de Deus acontecer na sua vida. E várias outras histórias que vemos na Bíblia. O Ministério de Louvor já pode subir. E o sentimento de Deus, irmão, para minha vida, que ministrou a minha vida, é que nessa noite, nesse dia, neste ano, não pode ser um ano, uma noite, um dia de promessas vazias. Não é você falar assim: ah, não, esse ano eu quero buscar mais o Senhor. Ah, não, esse ano eu quero ler mais a Bíblia. Ah, não, esse ano eu quero orar mais. E você não fazer. E você não buscar fazer. Você tem que buscar cada vez mais tomar a decisão, buscar de fato dar o primeiro passo, porque o Senhor Jesus está buscando corações férteis, irmãos, com gente que tem fome e sede, quer uma vida transformada, quer uma vida de santidade ao Senhor Jesus. O que o Senhor está nos mostrando essa noite, irmãos, é que o tempo está acabando e Ele busca. Se você perceber, as palavras estão sendo ministradas, é para que nós tenhamos uma vida de santidade, intimidade com Ele. É para que tenhamos uma vida de entrega a Ele, de fato. E não apenas da boca para fora, mas sim em espírito e em verdade. E aí, para deixar para a nossa reflexão, quero trazer 3 perguntas. O que Deus está te pedindo para consagrar? O que Ele está pedindo para você deixar de fazer? O que Deus está pedindo para você alinhar no seu coração, na sua vida, seus amigos, seu ciclo social? O que você tem que fazer? Porque a santificação, irmãos, ela não é apenas puramente a perda, é você se preparar. É você estar em alinhamento com o Senhor Jesus. É você buscar tomar a sua cruz e seguir a Ele, porque você sabe que aquilo que está proposto para você é infinitamente maior. A coroa que está reservada na sua vida é infinitamente maior. Então, se a gente olha para um atleta e fala: poxa, você não come McDonald's, você não come isso, ele não encara como perda. Ai, poxa, é verdade. Não, ele encara como uma preparação. Eu tenho que abdicar disso para que o meu foco seja cumprido. Assim também nossas vidas, irmãos. Se Deus está pedindo para nossas vidas, para nós buscarmos cada vez mais ter intimidade com Ele, nós iremos fazer. Se Deus está pedindo para que nós larguemos amizades erradas, nós iremos fazer. Se Deus está pedindo que nós tenhamos mais momentos de intimidade com Ele, nós iremos fazer. Porque é isso que define um adorador. Não é perda, irmãos, é preparação. É você estar se preparando para que naquele grande e glorioso dia você possa ouvir a trombeta. E eu quero finalizar aqui, eu sei que eu já passei um tempo, mas eu quero finalizar com algumas promessas do Senhor para nossas vidas. Amém? Primeiro, salvação em Cristo Jesus. Nós temos a salvação.
o perdão completo, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Nós temos uma nova vida, nós fomos adotados como filhos e herdeiros de Cristo. Deus está conosco e não nos abandona. Ele nos dá cada vez mais o sustento e nas provações Ele nos dá o escape. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso livramento, Ele é o que nos guia, o que nos instrui, Ele é o que nos conduz em verdade, em propósito, Ele é aquele que nos dá cada vez mais, Ele nos supre a necessidade, cuida de nós de cada dia, Ele nos dá a respiração, Ele nos dá saúde, Ele nos dá vigor, Ele nos dá cada vez mais o desejo de estar na sua casa. Ele nos dá paz, Ele guarda a nossa casa, Ele guarda a nossa família, Ele nos guarda na ida, na vinda do nosso trabalho, ou na vinda, na ida para qualquer lugar que formos. Ele tem uma legião de anjos que está ao nosso redor, nos protegendo. Ele dá descanso aos cansados, Ele dá paz na tribulação, Ele dá força no momento em que você está fraco, Ele te dá coragem no meio de luta, Ele ouve o seu clamor e responde. Ele cura o coração quebrantado. Ele restaura e transforma a honra no lugar da vergonha. Ele te dá um novo coração e a capacitação para viver a vontade do Senhor Jesus. Ele habita na sua vida até a consumação dos séculos. Irmãos, é motivo de nós adorarmos a Ele com tudo que temos e somos. É motivo de nós olharmos, Senhor, eu quero viver o Teu extraordinário nessa noite, Pai. Eu não posso deixar que a Tua presença não signifique mais nada em minha vida. Eu tenho que tomar uma postura hoje de verdadeiro adorador. Que você, em nome do Senhor Jesus, pela internet, decida na presença do Senhor Jesus e viva o extraordinário do Senhor essa noite. Amém. Passa a palavra, ministro. Glória a Deus.